Em 9 de março de 2025, o Consórcio Internacional de Radioastronomia Profunda divulgou a detecção de pulsos eletromagnéticos vindos do cometa interestelar 3I Atlas, enquanto o Observatório Orbital Europeu mantinha sob embargo dados coletados 3 semanas antes. Duas instituições, 2 cronogramas, uma tensão crescente. O objeto, que deveria ser apenas mais um visitante congelado do espaço profundo, agora emite sinais que desafiam tudo o que sabemos sobre cometas. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: estamos observando um fenômeno natural extremamente raro ou interceptando algo que nunca deveria estar aqui? Vamos mergulhar em dados que a maioria dos portais de notícias simplesmente ignora. Seu núcleo tem diâmetro estimado em 4,2 km, massa comparável a 600 porta-aviões empilhados. Um objeto desse tamanho, viajando nessa velocidade, deveria apresentar atividade cometária caótica, jatos de sublimação disparando em todas as direções conforme o gelo superficial evapora sob radiação solar. Mas não é isso que estamos vendo. Os pulsos eletromagnéticos detectados repetem-se a cada 41,7 segundos, não 41,6, não 41,8. 41,7, com desvio inferior a 0,03%. Imagine um relógio que perde menos de um segundo a cada 3.000 tiques. Cometas não funcionam assim. Seus jatos são governados por pressão interna errática, rotação irregular, composição heterogênea. A precisão que estamos medindo é incompatível com processos de desgaseificação aleatórios. É uma cadência mecânica. A análise infravermelha revelou temperatura superficial de 210 Kelvin em uma região específica do núcleo. Os modelos termodinâmicos previam 140 Kelvin naquela distância do Sol, 70 graus de diferença. Isso sugere fonte interna de calor não explicada por radiação estelar. Cometas não geram calor próprio além da sublimação de voláteis, e mesmo essa liberação é pontual, não sustentada. O que está aquecendo o 3I Atlas por dentro? Objetos interestelares geralmente chegam de ângulos aleatórios, refletindo a dinâmica caótica de ejeção de seus sistemas de origem. O 3I Atlas, porém, viaja em trajetória hiperbólica alinhada com o plano galáctico dentro de 0,8 graus. Para entender essa precisão, imagine mirar uma bola de tênis de São Paulo e acertar uma janela específica em Brasília. A probabilidade de um objeto natural ejetado aleatoriamente adotar esse alinhamento é inferior a 1 em 10.000. Coincidência estatística ou trajetória calculada? A rede de radiotelescópios do Hemisfério Sul, baseada no Chile, confirmou as medições iniciais usando interferometria de base longa. Esse método combina sinais de múltiplas antenas separadas por centenas de quilômetros, criando um telescópio virtual do tamanho de um continente. A resolução angular alcançada permite distinguir fontes de rádio menores que 1 km à distância do 3I Atlas. Dr. Emílio Vargas, coordenador técnico da rede chilena, declarou em comunicado interno: a periodicidade do sinal está 3 ordens de magnitude acima do ruído de fundo. Não é artefato instrumental, é real. Essa é a linha de emissão do hidrogênio neutro, o elemento mais abundante do universo. Em 1959, físicos Giuseppe Cocconi e Philip Morrison propuseram essa frequência como canal universal para a comunicação interestelar, argumentando que qualquer civilização tecnológica a conheceria. O 3I Atlas está transmitindo exatamente ali. Coincidência novamente? Mas a largura de banda extremamente estreita que medimos exige condições muito específicas. Estamos trabalhando em modelos, mas nenhum fecha completamente ainda. Medições ópticas realizadas pelo Telescópio Espacial Austral revelaram a simetria mínima na curva de luz do objeto. O brilho varia apenas 6% durante cada rotação completa. Cometas típicos oscilam mais de 40% porque suas formas são irregulares, com crateras, picos, jatos em diferentes hemisférios. Uma variação de apenas 6% indica geometria regular ou revestimento superficial extremamente homogêneo. Pense em uma esfera quase perfeita, ou um cilindro, algo com simetria geométrica. Núcleos cometários não nascem assim. Eles são destroços, acumulações caóticas de gelo e rocha. À medida que o 3I Atlas se aproxima ou se afasta em sua órbita, a frequência do sinal deveria mudar devido ao efeito Doppler, como o apito de um trem mudando de tom. Mas há uma componente do sinal que permanece constante, como se a fonte estivesse compensando ativamente o movimento. Isso exige mecanismo de estabilização ativa. Cometas não fazem isso. Esses metais refratários não deveriam estar presentes em quantidades detectáveis. Cometas são feitos de gelos, silicatos e compostos orgânicos leves. Metais pesados exigem temperaturas de formação altíssimas, típicas de núcleos planetários ou restos de supernovas. O que um cometa está fazendo com a assinatura metalúrgica? Só em 9 de março, o Consórcio Internacional divulgou as medições de rádio. 3 semanas de silêncio enquanto os sinais pulsavam.
Por que o atraso? Protocolos de revisão por pares são padrão, mas essa janela temporal gerou tensão entre as equipes. Alguns pesquisadores argumentam que dados dessa magnitude deveriam ser compartilhados imediatamente sob embargo científico, permitindo validação cruzada mais rápida. Quando o gelo sublima em uma região específica do núcleo, o jato resultante pode criar torque, alterando a rotação do cometa. Em teoria, isso poderia produzir periodicidade. O problema: o 3I Atlas não mostra jatos visíveis em imagens de alta resolução. Nenhum. A coma é tênue e uniforme. Sem jatos, sem torque assimétrico, essa hipótese não explica a cadência mecânica dos pulsos, mas análises polarizadas do sinal não mostram as assinaturas características de emissão magnética. Além disso, cometas não têm campos magnéticos intrínsecos fortes o suficiente para esse efeito. Talvez os telescópios estejam captando interferência terrestre modulada pela rotação da Terra, mas as detecções vieram de 3 continentes diferentes, em telescópios com designs distintos, calibrados independentemente. A probabilidade de erro sistemático idêntico em 3 redes é astronômica. Os dados são reais. Levantamentos profundos do céu não revelam nenhum objeto com massa suficiente para esse efeito. Descartado. Uma possibilidade levantada em discussões internas, mas ainda não publicada. O 3I Atlas poderia ser um artefato tecnológico degradado. Não uma sonda ativa, mas um fóssil tecnológico. Os restos de algo construído há milhões de anos, atravessando a galáxia em decaimento lento. A camada de gelo e poeira acumulada ao longo de eras mascararia a estrutura interna, mas sistemas de energia residuais poderiam ainda emitir sinais. Explicaria a geometria regular, a fonte de calor interna, a precisão dos pulsos, a frequência na linha do hidrogênio, mas também levanta questões absurdas. Se for um artefato, quem o construiu? Quando? Para quê? E por que está aqui agora? Outra hipótese cautelosa. O 3I Atlas poderia ser um núcleo planetário residual, exposto por colisão catastrófica em seu sistema de origem. Planetas rochosos têm núcleos metálicos que retêm calor por bilhões de anos. Se um planeta foi destroçado e seu núcleo ejetado, poderíamos estar vendo os últimos suspiros térmicos desse fragmento. E isso explicaria os metais pesados e o aquecimento interno, mas não explica os pulsos de rádio nem a modulação harmônica. Núcleos planetários não transmitem em 420 MHz. Há ainda a possibilidade de processo geofísico completamente novo, algo que nunca testemunhamos antes. Talvez ressonância crustal induzida por gradiente térmico, onde camadas internas do núcleo vibram em frequências específicas, gerando emissões eletromagnéticas. Plausível em teoria, mas sem precedente observacional. Estaríamos testemunhando o primeiro exemplo de um fenômeno cósmico inteiramente novo. É que todas as explicações exigem reescrever algum capítulo da astrofísica ou aceitar implicações extraordinárias. Nesse momento, o objeto cruzará na órbita de Júpiter, uma distância de aproximadamente 5,2 unidades astronômicas do Sol. Após o periélio, a gravidade solar o arremessará de volta ao espaço interestelar, acelerando-o além da velocidade de escape. Em menos de um ano, estará fora do alcance de nossos telescópios mais potentes. As janelas de observação de alta resolução estão se fechando agora. Se os pulsos cessarem abruptamente, poderíamos estar testemunhando o fim de processos alimentados por energia residual. Se mudarem de frequência ou padrão, especialmente em datas específicas ou alinhamentos orbitais, as implicações se tornam muito mais difíceis de ignorar. Pense nisso. Estamos a 91 dias de perder esse objeto para sempre, ou de obter a resposta definitiva. Não há tempo para debates prolongados. A janela de oportunidade científica é agora. Lançar uma sonda até o 3I Atlas é tecnicamente viável, mas desafiador. A velocidade relativa exige trajetória de sobrevoo em alta velocidade, não rendezvous. Teríamos minutos, não dias, para coletar dados durante a passagem. Os trade-offs são brutais. Mais velocidade significa menos tempo de observação. Trajetória mais lenta exige lançamento imediato, quando os preparativos ainda estão incompletos. A Agência Espacial Europeia esboçou uma missão conceitual usando propulsão iônica avançada e assistência gravitacional de Júpiter. Janela de lançamento ideal, próximos 40 dias. Depois disso, os custos de propelente tornam a missão inviável. O orçamento estimado, 800 milhões de euros. Recursos que nenhuma agência isolada pode comprometer, sem aprovação parlamentar e revisões de risco. Burocracia contra cronômetro cósmico é patrimônio da espécie. Observatórios em todos os continentes deveriam compartilhar dados brutos em tempo real, permitindo que a comunidade global valide e construa modelos colaborativamente. Mas políticas de publicação, competição por primeiras autorias e embargos institucionais atrasam esse ideal. Aqui está a verdade desconfortável. Se o 3I Atlas for natural,
estamos testemunhando um dos objetos mais bizarros já catalogados, um cometa que quebra todas as regras. Se for artificial, mesmo um artefato morto, as implicações reescrevem nossa compreensão de nossa posição no cosmos. Não estamos mais sozinhos, apenas atrasados. Alguém esteve aqui ou está aqui, viajando entre as estrelas enquanto ainda tentamos sair da órbita terrestre com eficiência. Estamos preparados para interceptar as evidências quando elas passam por nós a 87 km por segundo? Ou o 3I Atlas revelará sua natureza durante o periélio, sob observação máxima de dezenas de instrumentos, ou desaparecerá no vazio interestelar carregando seus segredos? Não há segunda chance. Não há replay. Objetos interestelares atravessam o sistema solar uma vez a cada década, em média. Objetos interestelares que emitem sinais periódicos. Esse é o primeiro. Compartilhe com alguém que entende de física, de astronomia, de ciência. Essa não é história para tabloides. É para quem quer acompanhar o que pode ser o evento científico da década ou do século, acontecendo agora, enquanto a maioria assiste a vídeos de gatinhos. Os próximos 3 meses definirão se estamos testemunhando um cometa extraordinário ou algo que não deveria estar aqui. Um sussurro eletromagnético atravessando o vazio, repetindo-se a cada 41.000,7 segundos, como se esperasse que alguém finalmente prestasse atenção. E agora, estamos prestando. A questão é, o que faremos com o que encontrarmos? Em algum momento nos próximos 91 dias, durante sua passagem pelo periélio, sob os olhos de telescópios terrestres e espaciais, ele nos dará mais dados, talvez a resposta definitiva, ou talvez apenas perguntas mais profundas. Há algo simultaneamente aterrorizante e maravilhoso em saber que, neste exato momento, um objeto de 4,2 km de diâmetro está transmitindo sinais através do espaço, e não sabemos por quê, não sabemos como. Não sabemos se é a última transmissão de algo que morreu há éons ou o primeiro contato com algo que ainda está por vir. E quando o 3I Atlas desaparecer além da órbita de Plutão, acelerando rumo ao espaço profundo a 87 km por segundo, teremos apenas memórias, dados arquivados e a pergunta eterna: o que perdemos por não agir rápido o suficiente? 41,7 segundos. Novamente, novamente, novamente. Como batimentos cardíacos de algo atravessando a escuridão. Algo que talvez nunca devesse estar aqui, mas está. E nós estamos escutando. Resta saber se temos coragem de responder antes que o sussurro se torne silêncio.